Olá, tudo bem? O meu nome é Thaís Tomé Feldens, eu sou professora na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho formação em odontologia pela PUC de Porto Alegre, mestrado e doutorado em dentística pela USP de São Paulo e especialização em dentística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante meu doutorado, eu realizei um período de estágio sanduíche na Universidade da Califórnia de São Francisco como bolsista da CAPES. Por isso, o Regis me convidou para vir hoje aqui conversar com vocês sobre a experiência de fazer uma pós-graduação no exterior. Eu espero que com essa entrevista, hoje eu possa esclarecer para vocês um pouco mais sobre as possibilidades de pós-graduação no exterior, como conseguir formas de financiamento para isso e também o que esperar dessa experiência. A primeira pergunta é por que decidiu estudar no exterior? Durante o meu mestrado e doutorado, eu pude acompanhar vários colegas que estavam realizando o processo seletivo e também já estavam indo ou retornando de períodos de estágio sanduíche durante o doutorado. Os relatos desses colegas sempre eram de que a experiência era muito enriquecedora, tanto profissionalmente quanto culturalmente, e isso já me despertou uma vontade muito grande de passar por essa experiência. Então, já durante o meu mestrado, eu comecei a ficar de olho em quais seriam as possibilidades, quais seriam os pesquisadores e as universidades que desenvolviam trabalhos na linha de pesquisa que eu vinha desenvolvendo na pós-graduação. E assim que eu entrei no doutorado, eu já concentrei as minhas forças em buscar esses lugares onde poderia ser recebida para realizar o período de estágio sanduíche. Quando eu encontrei uma universidade, um pesquisador que vinha desenvolvendo uma linha de pesquisa semelhante à que eu vinha desenvolvendo no Brasil, eu fiz contato com ele através da indicação de uma colega que já tinha participado de um estágio sanduíche no mesmo laboratório e também fui apresentada pela minha orientadora do Brasil, que foi fundamental para passar os requisitos, para dizer que eu seria uma pessoa comprometida com os meus estudos. E feito esse contato, esse pesquisador aceitou me receber, mas deixou bem claro que eu não teria nenhuma forma de financiamento vinda da universidade estrangeira, que eu teria que ir para lá com recursos do Brasil. Então eu apliquei para essa bolsa de doutorado sanduíche da CAPES, onde a gente junta muitos documentos, né, comprovando o aceite na universidade estrangeira, que a gente apresentar um projeto de pesquisa, que seria aquele projeto que vai ser desenvolvido lá com um cronograma, como que ele vai ser desenvolvido, que vai ser realizado mês a mês para justificar o tempo que a gente vai permanecer lá. Então eu fiz um projeto para ficar lá por 1 ano e esse projeto tinha esse cronograma para ser realizado em 1 ano e junta isso com vários documentos exigidos pela CAPES e aplica para essa bolsa para conseguir então essa possibilidade de ter essa ajuda financeira em cursar a pós-graduação no exterior. Além de a universidade que iria me receber no exterior não ter nenhuma forma de ajuda financeira, eles também cobravam o que é chamado de lab fee, ou uma taxa de bancada. Ou seja, para eu desenvolver minha pesquisa lá, todo o material que eu tivesse que ser comprado e investido na minha pesquisa, eu precisaria financiar esse material. Então eles cobravam um lab fee de $500 por mês. Na época, isso representava quase 40% do valor da minha bolsa de doutorado sanduíche. Então é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, porque se eu não tivesse uma complementação da minha renda além do que eu recebia como bolsista de doutorado, em uma cidade como São Francisco teria sido difícil eu me manter apenas com o que sobrava de recursos da minha bolsa após o pagamento do lab fee. Se vocês estiverem indo para algum laboratório no exterior, é importante que vocês saibam se esses laboratórios vão ou não cobrar essa taxa. A próxima pergunta é como foi a minha experiência lá. Foi uma experiência extremamente enriquecedora, tanto profissionalmente quanto pelo lado cultural, pelo aprimoramento da língua que eu tive lá. Eu fui muito bem recebida no laboratório onde eu trabalhei, mas já na primeira semana eu comecei a participar das reuniões semanais que esse laboratório tinha, e a primeira reunião já foi um choque de realidade, porque eu via que se produzia muito, que cada pesquisador lá era responsável pela sua pesquisa, e também eram pessoas do mundo inteiro. Então, como tinha muita gente estrangeira falando em inglês, se o meu nível de inglês naquele momento não fosse bom, eu já teria ficado perdida nessa primeira reunião, porque eu tinha um orientador australiano morando nos Estados
Estados Unidos, mas com sotaque australiano. Eu tinha colegas da Alemanha, também com um pouco de sotaque no inglês, colegas chineses com mais sotaque ainda. Então, naquele primeiro momento, já foi um momento em que eu vi que se eu não tivesse bem preparada quanto à língua, eu poderia ter tido problemas. Além disso, a cidade onde eu fui morar, que era São Francisco, é uma cidade onde não é muito fácil de conseguir moradia. Eles têm um alto índice de procura de moradia, por ser uma cidade muito pequena para o tamanho da população. Então, como eu cheguei lá sem um lugar para morar, eu tive mais dificuldade do que eu imaginava e acabei tendo a ajuda da própria universidade para localizar alguém que pudesse me alugar uma casa para eu passar esse período de 1 ano. Se você está indo para uma cidade que possa ter esse problema demográfico e possa ter esse problema de moradia, é importante que você já vá para lá sabendo quais são as suas opções, sempre tendo um plano B ou já saindo do Brasil com alguma coisa acordada. Eu tinha medo de que se eu fosse para lá com uma casa já alugada, eu poderia entrar em alguma roubada, mas no final eu fiquei realmente mais tempo do que eu esperava em um hotel procurando um lugar para morar, e se não tivesse tido essa ajuda da própria universidade em localizar uma pessoa, talvez eu teria tido um problema quanto à questão da moradia. Outra coisa que a experiência de estudar no exterior me mostrou é a profissionalização da pesquisa. Então lá cada um tinha as suas metas, tinha essas reuniões semanais onde a gente prestava contas dessas pesquisas que estava realizando, mostrava seu progresso, falava sobre as suas dificuldades, mas o orientador não era tão disponível quanto a minha orientadora no Brasil era. O meu orientador na época, ele era o dean ou o diretor da faculdade de odontologia, então ele tinha muitas atribuições e ele tinha muito pouco tempo semanal destinado a atender todos os problemas do laboratório. Então eu precisava usar muito bem aquele tempo que eu tinha com ele quando eu tinha alguma dúvida, e também eu tinha que saber quem eram os meus colegas no laboratório que podiam me ajudar nos casos de ausência dele. Então foi uma coisa um choque de realidade do tipo sair debaixo da asa da minha orientadora e ter que correr atrás e ter que ser mais autônoma nas minhas decisões. A cidade linda, os arredores da cidade também eram muito bonitos, e eu sei que muita gente aproveita para viajar pelas regiões, principalmente quem estuda na Europa. Eu sei que acaba conseguindo até viajar pelos outros países nos finais de semana e feriados, porque é relativamente barato se deslocar entre cada país devido à sua proximidade. Eu acabei viajando pouco pelos Estados Unidos, muito porque eu já tinha um investimento muito grande para morar numa cidade cara como era São Francisco, então eu conheci um pouco dos arredores, um pouquinho da Califórnia, mas não fiz grandes viagens durante os finais de semana. Mas sei que essa é uma outra coisa que existe, um outro enriquecimento cultural que pode ser adquirido quando a gente mora no exterior. Se as restrições de verba não forem problema, ou se você tiver amigos que vão te levar para esses lugares, tem que aproveitar sim, porque é uma parte importante também da formação pessoal, essa formação cultural que esses estágios no exterior nos possibilitam. A próxima pergunta é por que é interessante estudar no exterior. Então, como eu já vinha dizendo, a questão cultural é extremamente interessante, é importante que seja aproveitada, mas também dentro de uma universidade a gente consegue criar uma rede de trocas que pode se manter muito tempo depois. Já faz 10 anos que eu retornei do meu período de estágio de sanduíche e até hoje eu tenho na minha instituição estrangeira parceiros onde eu posso contar para desenvolver pesquisas, para enviar alunos, e eu encontro eles em congresso. Então essa rede de colaboração que um período no exterior possibilita ser criada é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que, caso você vá para lá, faça um bom trabalho, você vai conseguir criar uma boa rede de colaboração, e isso é bem importante profissionalmente. Outra questão que é bem importante é a questão da língua. Por mais que você tenha domínio da língua, sempre um período morando num lugar e sendo exigido a falar tanto na rua, na sua vida, né, pessoal, quanto profissionalmente, empregando a língua no seu uso profissional, que, por exemplo, no caso da odontologia, existem vários termos que a gente não vai aprender num curso de inglês, a gente vai ter que aprender utilizando mesmo, que são termos técnicos, termos científicos, é muito importante. E com certeza eu tive um grande aprimoramento do inglês nesse período que eu morei lá, e eu acho que isso foi extremamente válido. Outra coisa que é muito legal dos estágios no exterior é quando você realmente se empenha mais na busca de um laboratório ou de um profissional de referência do que
exatamente de um lugar bacana onde você queira morar. No meu caso, eu dei sorte, porque eu fui morar em um lugar muito legal como São Francisco, mas eu estava trabalhando com um pesquisador que era grande referência para mim, um pesquisador com muita produção na minha área de pesquisa. Então isso é muito importante, estar próximo de pessoas com grande conhecimento. Você pode absorver muito da convivência com essas pessoas, da qualidade de trabalho que essas pessoas desenvolvem. Então é bem importante que quando você vai procurar um programa de pós-graduação no exterior, não se atenha só aonde eu quero morar, mas também se atenha a essa pessoa que eu vou estagiar, esse lugar onde eu vou estagiar. Ele é uma referência nesse tipo de trabalho que eu realizo, eu vou aprender mais no exterior do que eu poderia aprender ficando no Brasil. Eu acho que isso é um grande conselho que eu daria para quem está procurando um programa de pós-graduação no exterior. Bom, existem diferentes opções de programas de pós-graduação no exterior e eles também vão envolver diferentes formas de financiamento, de pagamento e até de comprometimento com esse programa de pós-graduação. O primeiro tipo de programa de pós-graduação que existe é a pós-graduação lato sensu, que seriam, no caso, especializações e MBAs. Nesse caso, é mais difícil se conseguir bolsas. Você teria que ser um profissional muito destacado, muito brilhante, para conseguir uma bolsa para esse tipo de programa de pós-graduação. Eles vão ter no final um certificado de que você concluiu esse programa de pós-graduação, e existem programas como esse em universidades no mundo inteiro. O outro tipo de programa de pós-graduação é o programa stricto sensu, que são os programas de mestrado e doutorado. Então, além do tipo de programa de doutorado como o meu, onde eu tive um período de estágio no exterior, mas o meu diploma veio como um diploma da Universidade de São Paulo, ou seja, eu não tenho um diploma como PhD pela instituição onde eu estive no exterior. O meu diploma de doutorado é pela Universidade de São Paulo. Se você quer ter um diploma pela universidade estrangeira, você faz o mestrado ou doutorado pleno na universidade estrangeira. É um pouco mais difícil de ir, as formas de financiamento também são um pouco mais complicadas e o processo seletivo é mais complicado porque você vai concorrer com pessoas do mundo inteiro, inclusive pessoas do país para onde você está querendo ir. Para decidir qual a melhor forma de pós-graduação, é importante que você se informe, veja as áreas que você gosta e se informe quais as universidades que oferecem os programas de pós-graduação nessas áreas que você trabalha. Para ser aceito num programa de mestrado ou doutorado pleno no exterior, é mais fácil se você já tiver feito programas de iniciação científica, já tiver alguma produção sendo realizada no Brasil, porque eles vão ter que levar em consideração o seu currículo, e o seu currículo até aquele momento é o currículo da graduação. No caso do doutorado, você vai poder levar em conta o currículo da graduação e do mestrado. Quando você vai como um estagiário, eles vão ver o que vem sendo a sua produção. Então, no meu caso, todo o meu histórico de graduação não foi levado em conta, foi levado em conta o meu mestrado, o trabalho que eu tinha defendido no meu mestrado e também o que eu já vinha desenvolvendo no meu doutorado. Então foi visto se aquilo que eu vinha desenvolvendo, se os trabalhos que eu já vinha desenvolvendo seguiam a linha de pesquisa desse meu orientador no exterior e se ele achava que eu estava à altura de acompanhar o que vinha sendo desenvolvido no laboratório dele. Existem algumas formas de conseguir bolsa para esses programas de pós-graduação, todos os tipos deles, e uma das formas é através de programas do governo, que são CAPES e CNPq. Então, além dessa bolsa de doutorado sanduíche, existem bolsas específicas da CAPES e do CNPq, que são por parceria com instituições estrangeiras, nos mais diversos países. Essas bolsas abrem em períodos específicos, então quem tem vontade tem que estar sempre ligado no site da CAPES, do CNPq, para que quando apareça um edital para essas bolsas, você possa aplicar e concorrer a essas bolsas. Além das bolsas pelas instituições do governo, CAPES e CNPq, existem as bolsas que são por fundações. Então, nós temos fundações como a Fundação Estudar e a Fundação Instituto Ling, que também disponibilizam bolsas específicas. E essas bolsas são geralmente bolsas por mérito, onde serão levados em consideração o currículo dos estudantes para receber esse tipo de bolsa. Uma outra forma de financiamento é diretamente com a instituição estrangeira. Então, ou a instituição estrangeira oferece uma bolsa para estudantes estrangeiros e você aplica, e aí você pode passar pelos mais diversos processos seletivos, desde provas, entrevistas, análise de currículo, ou você pode também fazer um financiamento direto com a instituição estrangeira, ou seja, eles vão te emprestar o dinheiro para você cursar
o dinheiro para pagar essa mensalidade que você teria que pagar, e depois de concluído o estudo, você vai ter um tempo para pagar esse financiamento, que pode ser de até 25, 30 anos, dependendo do tipo de bolsa que você aplicar. A próxima pergunta é: como um jovem pode se preparar para esses estudos? A primeira coisa que você deve fazer, caso você tenha vontade de, durante a sua pós-graduação, realizar ela plenamente no exterior ou parte dela como uma forma de estágio, é se preparar quanto à língua. É imprescindível que você vá para um país onde você domine a língua. Se você chegar lá com um domínio muito raso da língua estrangeira, você vai ter muita dificuldade de acompanhar o ritmo do seu laboratório ou do ritmo das suas aulas, e você vai perder tempo de produção correndo atrás da língua. Então, ou você já começa durante a graduação se preparando, frequentando cursos de línguas, ou você vai um tempo antes para essa instituição no exterior ou para uma outra instituição, unicamente para se preparar quanto à língua. Programas como o Ciências Sem Fronteira tinham isso de que mandavam os estudantes lá antes para se preparar com a língua, passavam um período lá só estudando a língua, mas atualmente o programa Ciências Sem Fronteira está com as verbas cortadas, então é importante que, se você quer fazer esse tipo de programa de pós-graduação no exterior, você já comece a se preparar desde agora com a língua, estudando aqui no Brasil mesmo. Pode ser com cursos, pode ser na própria universidade. Geralmente as universidades dispõem de cursos de línguas ou gratuitos ou com preço bastante competitivo, ou também até pela internet. A gente sabe que tem inúmeros canais gratuitos onde a gente pode aprimorar as línguas estrangeiras. O próximo conselho seria procurar pessoas que possam estabelecer uma ponte entre você e a instituição que você quer frequentar. Podem ser professores da sua graduação que já tenham passado por essa universidade ou que tenham uma boa relação com algum desses orientadores que estaria disposto a te receber. Pode ser com colegas que já estiveram nessa situação, que já frequentaram esses laboratórios fora do país. Ou você pode simplesmente ir com a cara e com a coragem, escrever um e-mail, fazendo uma carta de apresentação e contando um pouquinho da sua história, dizendo por que você acha que seria importante você passar esse período no exterior e o que você poderia agregar a esse laboratório que vai te receber ou a esse curso que vai te receber. Então essa apresentação, seja via ponte de um colega ou de um professor, ou você mesmo fazendo uma carta de apresentação, são bem importantes e são muito bem vistas no exterior, porque eles querem ter alguma referência, e é muito difícil ter uma referência de uma pessoa que está vindo de uma língua estrangeira. Então eles prezam muito por esse tipo de apresentação, seja de um colega, seja você mesmo se apresentando. Eu indico que você estude bastante a respeito do que vem sendo desenvolvido naquela instituição que vai te receber, que você conheça os professores que trabalham lá, que você saiba quais são as produções científicas que vêm saindo daquele laboratório, porque isso vai também pesar muito a seu favor quando você estiver numa reunião e souber sobre o que está acontecendo dentro daquele laboratório, sobre qual é exatamente a linha de pesquisa que seu orientador desenvolve, o que seus colegas estão fazendo. Se chegar lá sem saber o que está acontecendo, cair de paraquedas, vai ficar muito mal visto perante os seus colegas, como você não se preparou para estar naquela situação. Apesar de toda a burocracia envolvida, e não é pouca, porque envolve tanto o aceite da instituição estrangeira, a liberação da instituição brasileira, a solicitação de verba, a obtenção de visto para o país onde você vai. São vários passos para que você consiga embarcar e passar esse período na instituição estrangeira. Mas eu aconselho que você não se intimide por essa burocracia envolvida, que você corra atrás se esse é o seu desejo, porque eu posso garantir que todo esforço vai valer muito a pena. É uma experiência inigualável, é uma experiência que eu levo para sempre, e eu sei que eu tenho até hoje portas abertas nesse laboratório que eu frequentei. Hoje, como professora, eu posso daqui a algum tempo resolver fazer um pós-doutorado, passar um período nessa instituição novamente, e eu sei que eu tenho as portas abertas para mim, para ser recebida a qualquer momento lá. Então eu indico para qualquer um que tenha esse desejo, que realmente corra atrás, não desista facilmente. Não é fácil,
Não é simples, mas é muito recompensador. Espero realmente que essa entrevista tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas quanto às pós-graduações no exterior e que tenha servido de incentivo para você correr atrás, caso este seja o seu desejo. Agradeço muito ao Regis pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema com vocês e desejo muito sucesso a todos vocês. Um grande abraço!